Olá, muito boa tarde. Começamos mais um ABC das Mães para vocês. Lembrando que agora estamos todos os dias aqui na TV Mais, a partir das 14 horas. Quem não estiver em frente à TV, pode ver também pela página do Facebook da TV Mais. Falando em Facebook, em redes sociais, quero convidar todos vocês que estão assistindo para ir lá e seguir todas as nossas redes sociais, @ABC das Mães. Tem Instagram, tem fanpage, tem YouTube e tem o grupo do Facebook, que é o ABC das Mães. Lá nós debatemos os diversos temas, no universo feminino, materno. Tem dicas de compras, descontos para vocês aí do ABC. Eu espero vocês por lá. E também você que quer enviar sua crítica, sugestão, só mandar um e-mail para a gente, para o contato @abcdasmães.com.br, que a gente adora responder aí e receber as dicas de todos vocês, tá bom? Hoje o nosso programa, gente, está com um papo super interessante e sério. Nós vamos falar sobre violência doméstica. Muito tem se falado e se conversado aí sobre esse tema, sobre esse assunto, devido a alguns acontecimentos aí que nós vimos na mídia. Então, eu estou aqui com a doutora Joyce Silo e com a Nicole Zacarias, que é do ABC das Mães, lá do grupo Uma Mamãe Ativa lá, para debater sobre esse tema. Boa tarde, meninas. Obrigada por terem vindo, primeiramente. Obrigada, doutora Joyce. Obrigada, Nicole, também por ter vindo aqui falar com a gente. E, é um assunto super sério, é um tema, que é difícil de se tocar no assunto, que é a violência doméstica. Mas aí, o que é violência doméstica? Às vezes, não, só foi isso não é violência. Então, para começar, eu vou querer saber da doutora Joyce, o que é, o que pode ser denominado violência doméstica? A violência doméstica, ela necessita primeiro, no caso, para aplicar a Lei Maria da Penha, que a vítima seja uma mulher. Então, primeiro ponto, tem que ser uma mulher a vítima dessa violência doméstica. Outro aspecto, tem que ter uma relação de intimidade, uma relação afetiva com o companheiro. Então, tem que ter esse laço afetivo, não precisa ser propriamente um casamento, formal. Pode ser um ex-namorado, pode ser uma união estável, então precisa desses requisitos para a aplicação da Lei Maria da Penha e para ser configurada a violência doméstica. E a violência patrimonial, Qual que é a diferença disso aí? Na verdade, a violência doméstica ela tem alguns tipos, Tem a violência física, a violência psicológica, E a violência sexual e também a patrimonial. O que acontece? A violência patrimonial é muitas vezes quando o companheiro começa a subtrair os bens da mulher, De repente ela casa, ela tem um patrimônio, ele começa a subtrair, faz com que a mulher assine procurações em branco, então passa... Nossa. É muito grave, Muitas vezes ele pede para a mulher transferir todo o recurso que ela... toda a poupança dela para a conta dele. Então, ela fica sem meios de como lidar com a vida financeira dela. Ela fica enredada naquela situação. E isso é muito grave, porque a mulher ela perde o controle financeiro dela e perde o patrimônio dela. E fica dependente, É justamente o que ele quer. Aí causa aquela dependência que fica difícil de sair de um casamento abusivo por conta dessa dependência. E o abuso já começa aí, então? Já começa aí. Então, às vezes, muito antes de vir uma agressão física, ele já começa a tirar o patrimônio dessa mulher, essa autonomia financeira dela. O que limita ela, de repente, fala assim, olha, não quero mais, eu vou embora. Porque ela não tem mais condições financeiras para isso. Nossa, muito grave. E no caso, aí você citou aqui a violência sexual, Como funciona e como denominar, Porque... É difícil, num casamento, de repente, acontecem algumas brigas e tudo mais, mas assim, quando a mulher pode perceber, ou quem está assistindo, Poxa, acho que eu estou passando então por esse tipo de violência. A violência sexual, ela, dentro da violência doméstica, ela ultrapassa o ato sexual não consentido, contra a vontade da mulher. Às vezes, a mulher, ela é obrigada a presenciar o companheiro fazer um ato sexual contra a pessoa. Ela propriamente não está praticando, mas ela é obrigada, sob ameaça, a ter que aturar esse tipo de coisa, a estar presente. Às vezes tem uma questão muito séria que o companheiro obriga a mulher a se prostituir, Às vezes força ela a cometer um aborto, ou até mesmo força uma gravidez indesejada justamente
para ela não sair do relacionamento. Então, quando a gente pensa em violência sexual contra a mulher, ela ultrapassa só o ato em si não consentido, só o ato sexual não desejado, né? Tem outras formas de violência contra a mulher, né? Violência sexual. E isso a mulher tem que ficar atenta. Às vezes ela não quer participar de determinada fantasia do marido, mas ela é obrigada, por conta de uma ameaça, a participar. Isso é violência sexual. Nossa, muito sério isso, Seríssimo. né? E acontece, infelizmente Muito, existe, né? muito. Se nós estamos falando aqui, se existe Muito. inclusive na lei aí, né, o que resguarda, porque existe. Antes de eu conversar com a Nicole, eu quero ainda saber da doutora Joyce. No caso de violência doméstica, a mulher sofreu uma violência doméstica, o que ela deve fazer? Quem ela deve procurar? Olha, a primeira coisa que a mulher deve fazer é sempre procurar ajuda desde a primeira agressão. Não deixar a primeira agressão passar em branco. Teve o primeiro tapa, a primeira agressão física, vai até uma delegacia, foi ameaçada, percebeu que aquela ameaça é uma ameaça grave, séria, né? Que não é só, ai, olha, você vai ver o que eu vou fazer, mas uma ameaça realmente que ela percebe que não é tom de brincadeira, que realmente é uma ameaça grave, vai até a delegacia, tá? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei muito especial. Por quê? Porque ela dá um tratamento especial para a mulher na delegacia. Então, quando ela chega para contar o que aconteceu, né, para falar, olha, estou sendo vítima de uma violência doméstica, imediatamente a autoridade policial, que é o delegado, ele tem que parar e ouvir o que aquela mulher está dizendo. Então, ele não pode falar para ela, olha, volta depois eu vou te ouvir, depois eu vou ouvir as testemunhas, depois eu vou ver o agressor. Não, ele tem que fazer isso imediatamente, naquele Isso é lei. instante. Então, Isso se ela está na chegar lei. na delegacia, o delegado não pode postergar esse atendimento para ela. Não, tem que ser imediato. Então, às vezes, tem crimes mais graves, como homicídio, tudo que o delegado pode, olha, eu vou marcar sua oitiva para de uma testemunha depois, alguma coisa assim, mas no caso da violência doméstica, não. Ela tem um tratamento especial. Outra coisa que é importante mencionar é que na hora que ela vai até a delegacia fazer essa denúncia, automaticamente, se for o caso, a autoridade policial já tem que dar condições para essa mulher ir para um outro local. Então, ela chega, conta o que aconteceu e o delegado vai virar para ela e vai falar assim, olha, você quer voltar para sua casa, você quer ir para um abrigo, você tem aonde ficar, que não seja lá, e ele vai, se ela não tiver, vai providenciar esse transporte e esse abrigo para ela. E no caso, se ela tiver filhos, ela pode levar a criança junto com ela. É o mais importante, né? Nenhuma mãe vai conseguir deixar. E é justamente na delegacia que ela já é informada das medidas protetivas. Tá. Então, às vezes, a mulher tem dúvida, fala assim, nossa, mas como eu vou conseguir afastar o meu marido do lar? Como que eu vou ter uma autorização judicial para poder sair de casa? É justamente desde o atendimento na delegacia. O delegado, depois de fazer esses procedimentos, vai explicar para a vítima quais são as medidas protetivas e vai orientá-la. Qual é a mais adequada para o caso dela? Tá? Depois dessa orientação, ele tem 48 horas para remeter para o juiz e o juiz tem mais 48 horas para deferir ou não essas medidas. Então, ela não precisa ficar aflita, eu preciso de um processo, vai demorar, não. É imediatamente. Então, a lei, e isso está na Lei Maria da Penha, ela já dá mecanismos para ter uma efetividade de pronto, para não ficar esperando para que o mal maior aconteça, né? E nesses casos aí mais passionais, né, digamos, né, assim, como é importante. Né, as pessoas agem por emoção, enfim, infelizmente. É importante que se tome uma atitude desde a primeira ameaça, desde a primeira agressão, porque o agressor, ele já vai saber, olha, se eu for mais para frente, eu vou ter um prejuízo. Ela já avisou a autoridade policial, já está todo mundo sabendo, então se eu passar desse limite, eu vou ter outras consequências mais graves, né? E isso visa a evitar a morte das mulheres, né? E Nicole, agora falando aqui com a Nicole, gente, Nicole faz parte do nosso ABC das Mães, já conheço, vejo sempre a Nicole lá, ela faz tantas ações, parabéns, viu, Nicole? Obrigada. Acho que eu já te disse isso algumas vezes, mas parabéns de novo, várias ações sociais ela já fez. E você passou por isso, né, Nicole? Eu queria que você, se você pudesse, de repente a gente vendo outra pessoa falar, torna mais fácil para nós falarmos, para quem estiver passando por isso. E como foram essas agressões? Como começaram? Então, na verdade, o meu primeiro casamento, eu tinha 18, 19 anos. Tá. Aquela rebeldia de querer sair de casa, eu vou casar, então já que eu vou casar.
E eu casei, meu marido na época tinha a mesma idade que eu. Quando a gente namorou um ano e pouquinho, ele tinha atitudes normais, bem tranquilo. Ele era bem cuidadoso, enfim. Depois que a gente casou, ele exerceu um direito de posse sobre mim. Ele achava que ele era meu dono. Então, ele não queria que eu saísse de casa, ele me prendia em casa, ele não deixava eu sair com os meus amigos. Ele ia trabalhar, quando ele ligava em casa, o telefone estava ocupado, ele trabalhava perto de casa, ele voltava para casa, para ver com quem eu estava falando no telefone. Nossa. Ele trancava a porta, ele saía, por muitas vezes ele levava a chave, ele trancava a porta. Então, se minha mãe ia me visitar na minha casa, alguma coisa, eu não tinha nem como atender. Às vezes eu nem atendia para ninguém. Falava assim, como você está presa? Você não pode sair. Porque, na verdade, eu não quis contar para ninguém. E aí, eu fiquei nesse período, por um bom tempo, debatendo com ele, discutindo. Ele não chegou nessa época, não chegou a me bater. Mas como eu comecei a enfrentar ele, aí foi quando ele começou a me bater. Já chegou a me bater várias vezes, já me deu socos, já teve uma oportunidade que quando eu casei eu não trabalhava, aí eu fui fazer uma entrevista no banco, e ele falou assim, não, você não vai trabalhar, porque na verdade ele tinha um medo de eu ter uma vida social, né, conhecer outras pessoas, ganhar meu dinheiro e acabar tendo uma independência financeira e largar dele. E ele falou, não, você não vai. Eu falei que eu ia, tal. Foi a vez que ele me bateu mais forte, que eu fiquei com o olho roxo, machucada. Ele falou, agora eu quero ver você fazer a entrevista com essa cara roxa. E eu fui na entrevista, passei um monte de maquiagem, eu caí no chão, ele me chutou na barriga. Essa foi a pior vez. Aí eu fui fazer a entrevista, passei pela entrevista com o meu gerente geral. E aí, na época, ele falou assim, quando acabou a entrevista, ele falou assim para mim, o que é isso no seu olho? Aí eu falei, eu bati numa porta. Aí ele falou assim, na porta? Eu falei, sim. Aí, na verdade, ele já era um homem mais velho. Na hora, eu peguei. Eu falei, eu saí de lá chorando. Eu falei, por causa disso, ele não vai me contratar. Eu acho que foi um anjo que entrou na minha vida, eu falo, que acho que por causa disso ele me contratou. Ele falou, preciso ajudar essa menina de algum jeito, né? Tirar ela. Né? E aí eu comecei a trabalhar. Quando eu fui levar os documentos para trabalhar, ele rasgou alguns documentos meus para não levar a carteira de trabalho. Ele não queria que eu trabalhasse de jeito nenhum. E eu fazia faculdade também na época. Ele me seguia, quando eu ia trabalhar, ele me deixava no banco e me buscava. Aí eu comecei a fazer faculdade, ele não queria. Aí eu ia para a faculdade de ônibus. Eu falava, você não precisa me buscar. Pode deixar que eu vou de ônibus, eu não precisa. Ele seguia o ônibus. Se eu conversasse com alguém dentro do ônibus que eu encontrasse da faculdade, ele me ligava no celular. Eu estou aqui do seu lado olhando. Na hora que você descer, eu vou pegar você e ele. Eu vou matar vocês. Então, assim, ele fazia o inferno da minha vida. E eu não tinha coragem de contar para ninguém, né? Na verdade, eu contei para um amigo meu da faculdade o que estava acontecendo. Quanto tempo durou isso, Nicole? 2 anos e meio, 3 anos. Nossa, muito tempo. E eu não tinha coragem de contar para minha mãe, porque eu não queria voltar para casa. Porque minha mãe falou, não casa, você é nova. E eu acabei, né, querendo ser superior e falar, não, gente, eu vou passar por isso, eu vou conseguir, eu não vou voltar para casa da minha mãe. E aí eu engravidei. Logo que eu entrei no banco, eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, ele parou de me bater. O irmão dele já presenciou ele me batendo. O irmão dele bateu nele, falou, por que você faz isso? Só que, então, ele tinha por que você fez isso? Bateu nele, né? Ele falou assim, ela é sua mulher, tal. A família dele não acreditava que ele fazia isso em mim, porque, na verdade, o homem, quando bate, ele sabe bater, ele não deixa marca. Né? Não sei quando ele fica bem descontrolado, que foi essa vez que ele me bateu, que ele me machucou Antes da feio. entrevista. Exatamente. E aí, ele começou a querer controlar o meu dinheiro do banco. Não, você não vai, a gente vai usar o dinheiro para isso, a gente vai pegar o seu salário e vai fazer isso. Eu ganhei uma participação nos lucros e eu quis comprar um carro. Eu falei, vou dar uma entrada no carro e vou parcelar com o salário que eu ganho. Ele falou, não, a gente vai trocar o meu carro, para a gente ter um carro da família. Eu falei, não, eu não vou trocar o seu carro. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver que tinha muita coisa errada, assim, porque ele me menosprezava muito. Você não vai conseguir nunca um emprego no banco. Você é burra, você não sei o quê, você começou a fazer faculdade agora. Então, ele me diminuía muito. Isso é uma coisa psicológica. Exatamente. Aí também, Total, né? Todo. É muito forte. Você é uma coisa que você se sente mesmo, sem saber para onde correr. E você acredita que você é aquilo. Você acaba acreditando. É impressionante. E aí, quando eu comecei a conversar com outras pessoas, conversei com esse amigo meu da faculdade, e ele começou a me ajudar. Ele falou, Nicole, sai disso, acontece isso. E aí eu engravidei. Eu falei, agora que eu não vou sair mesmo, né? Nunca mais. E aí Deus é tão bom, tão maravilhoso, que assim, hoje eu entendo que ele colocou essa criança na minha vida para que eu conseguisse sair daquilo, porque eu perdi o neném. E eu perdi a criança quando eu estava no hospital fazendo a curetagem. Ele não deixou a minha mãe ficar comigo e ele acabou dormindo no dia. E ele dormia e roncava e eu chorando desesperada, porque meu sonho sempre foi ser mãe. E eu estava muito triste e eu olhei para ele assim e falei, gente, é essa vida que eu quero mesmo para mim? Eu falei, Deus está me... nem aí lá dormindo. Exatamente. Eu falei, Deus está me mostrando da maneira mais dura para mim que não é para eu continuar nessa vida. Eu saí do hospital e fui para casa da minha mãe. Eu falei, daqui eu não saio mais. Eu falei, agora eu vou ficar aqui, eu vou ter que tomar uma coragem. Ele ficou na casa da minha mãe, não queria se separar de jeito nenhum. Até eu me recuperar do aborto, eu fiquei lá uns 3 meses. Ele ficou esses 3 meses. Quando eu me recuperei, sempre eu falei para ele, chega, acabou. Eu falei, eu não quero mais, não tenho mais condição. Eu falei, não, você não vai, eu nunca mais encostar a mão em mim.
E aí eu consegui, minha mãe proibiu ele de entrar lá, foi quando eu contei pra minha mãe o que estava acontecendo. Minha mãe proibiu ele de entrar lá, minhas irmãs, todo mundo. E ele foi se afastando. Passaram uns 8 meses, eu comecei a namorar com um menino da faculdade. Eu namorei 2 anos. E antes de eu... quando eu comecei a namorar, ele falou assim, você vai namorar? Você tem certeza? Ele falou, eu não suporto ver você com outra pessoa. Ele falou, eu não sei do que eu sou capaz de fazer. Eu falei, que sério. eu tenho direito sobre a minha vida. Eu falei, a gente não tem mais nada. Ele foi embora do Brasil. Ele foi embora do Brasil, ele ficou 2 anos fora do Brasil, esse tempo que eu namorei durante esses 2 anos. Quando eu terminei, ele voltou. 2 dias depois que eu terminei meu namoro, ele estava em São Paulo, na porta da minha casa. Pelo amor de Deus, volta comigo, eu juro que eu mudei, eu vou mudar, eu vou mudar. Passaram-se uns 5 anos. E onde eu ia numa festa, numa balada, alguma coisa, e lá estava ele. Na porta, para eu não conhecer ninguém, para eu não ficar com ninguém. Isso meses depois, então? Foi durante anos. Nossa. Ele não encostava, ele não me batia mais, né? Ele não chegava mais perto de mim, mas ele... Você foi embora com a sua mãe. Não fica com ninguém, volta pra mim. Eu conheci alguém na balada, ele falava, ela é minha ex-mulher, ela é minha, ninguém vai conhecer ela. Então as pessoas acabavam que nem muito se aproximando de mim. Eu tinha que mais ficar me escondendo dele. E aí, quando eu engravidei do Enzo, foi acho que um pouco antes disso, foi a última vez que ele veio na minha casa. Eu falei assim, eu estou grávida, eu vou casar, né? Eu falei, agora estou seguindo o meu caminho, siga o seu caminho. E aí foi quando ele parou, mas durou uns 6 anos essa perseguição dele atrás de mim. Depois disso, ele nunca mais encostou a mão em mim. Tá? Nunca mais ele me bateu, mas ele me perseguiu durante todos esses anos. E olha que difícil. E o tanto que a Nicole aguentou e suportou aí, desde o início, até ela tomar a decisão de sair de casa e depois, né? Então, que depois eu perdoei ele, né? Assim, foi uma coisa, assim, eu entendi que ele tinha algum problema, alguma coisa dentro dele que levava ele a ter aquela atitude. Ou ele me amava, eu achava que na época, hoje não, mas eu entendo melhor, porque eu estudo a lei, né, tudo, e o comportamento das pessoas. Eu achava na época que ele me amava tanto, tanto, que ele tinha desespero de me perder, que ele ia morrer, né, alguma coisa do gênero, por isso que eu passava muito por isso. E eu acabei perdoando ele, por isso eu consigo falar hoje de uma maneira bem tranquila sobre isso. Eu já encontrei ele algumas outras vezes, eu cumprimento ele, converso com ele naturalmente, como se nada tivesse acontecido. É uma coisa para mim que eu já estanquei essa ferida. Não me dói mais falar sobre o assunto. Isso é bom que você está levando para outras mulheres que ainda sentem essa dor a tomar uma atitude. Gente, eu só vou para um break rápido. A gente já volta com esse tema que é super sério, que é violência doméstica. Então fiquem comigo 2 minutinhos, eu volto. Você já conhece o Free Jump Park? Uma experiência única no primeiro parque de trampolins do Grande ABC. Free Jump Park está localizado na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Funciona de terça a domingo. Consulte os horários em nossas redes sociais. Free Jump Park. Viva essa experiência única! No mundo que precisa de mais coexistence, que precisa de mais equality, respect, tolerance, aprenda inglês com quem pensa como você. Viagem. Você, cidadão do mundo. Voltamos aqui, continuamos no nosso tema aqui sobre violência doméstica. Inclusive, se você quiser falar, comentar aqui com a doutora, com a Nicole, coloca aqui seu comentário nessa transmissão,
que depois a gente vai debatendo um pouquinho mais sobre esse assunto que precisa ser falado, que precisa ser comentado. Estou aqui com a doutora Joyce, com a Nicole também. E a Nicole terminou aqui a entrevista falando que ela conseguiu perdoar aí, né, o agressor, depois, claro, de anos. Hoje ela cicatrizou aí essa ferida, se resolveu muito bem. Mas aí me surgiu aqui, doutora Joyce, muitas mulheres vão à delegacia, fazem a denúncia e depois vão lá e vou tirar queixa, né? Se arrependem, tem essa tendência aí a ir lá e perdoar o agressor. Eu não sei, mas a gente sempre vê, nunca aconteceu comigo, então é difícil a gente dizer, mas se fez uma vez, vai fazer sempre. Não cai nessa. Eu estou errada, doutora Nicole? Não. Na verdade, o ciclo da violência doméstica, ele é muito repetitivo. E isso, em vários relacionamentos, frutos de estudos, o que eles dizem? Que o casal, né, que vive nesse ciclo de violência doméstica, ele funciona da seguinte forma, né? O casal vai criando uma tensão entre eles, né? Às vezes um desentendimento pequeno, vai aumentando, culmina na agressão física. Essa mulher, ela é agredida fisicamente, né? Ou até mesmo tem uma agressão psicológica muito grave, muito incisiva. Logo depois dessa agressão, o casal se distancia. O que o agressor faz? Ele quer retomar o relacionamento. Então, ele mostra que está com remorso, que ama essa mulher, que vai se tornar uma boa pessoa, que não vai mais cometer o mesmo erro. E os dois reatam e passam pela fase que é chamada de lua de mel, em que o agressor ele se torna uma pessoa carinhosa, uma pessoa afetiva, exatamente o marido, o companheiro que a mulher quer. Então, ele se transforma. E a mulher olha isso e fala assim, nossa, ele tem remorso, existe, o homem que eu quero, ele existe, ele está aqui, eu estou com ele aqui do meu lado. O que acontece? Essa fase de lua de mel acaba. Começa novamente a criar tensão, distanciamento, aquela tensão entre os dois, discussões, culmina novamente na violência. Então, esse ciclo ele vai se repetindo, tá? É questão de dias, de semanas, de meses, só que isso vai se intensificando. Eu costumo dizer que a violência doméstica é como se fosse uma vela. Ele começa com empurrão, com tapa, e da onde apagou, ela vai acender e é dali para baixo. Então, a agressão, ela sempre vai ser cada vez mais grave, cada vez mais violenta, cada vez mais agressiva contra a mulher. E a mulher tem que ficar atenta, porque é como a Nicole falou na história dela. Ela vai ficando enredada, ela vai ficando tão precarizada, então, dependente desse agressor, porque ele vai minando ela de todas as formas, financeira, psicológica, de todas as maneiras, que ela acaba sempre cedendo. Então, não é que essa mulher ela tem a opção livre, realmente, de voltar com o agressor, de perdoar o agressor. Na verdade, ela é conduzida a essa situação. Então, esse ciclo vai sempre se repetindo. Então, as mulheres elas têm que ficar atentas no seguinte, na primeira agressão, tem que denunciar. Porque o agressor ele vai saber que dali ele não pode passar. Isso é importante. E depois dessa denúncia feita, né, para as mulheres que estão em casa assistindo, muitas têm medo de denunciar, porque vai falar, vou apanhar mais, vou sofrer mais. E quais são as medidas protetivas? Porque a gente fala, vai lá, denuncia, você vai estar segura. Mas qual segurança é oferecida para essa mulher que vai lá e denuncia? Porque uma vez que ela fez a denúncia, ele vai saber, né? E aí? Depois que a mulher vai até a delegacia e conta o que aconteceu, né? O delegado, né, vai explicar para ela quais são as medidas protetivas. Então, a gente tem que considerar cada caso concreto. Se é uma agressão física, né, uma lesão corporal grave, ela vai poder pedir uma medida protetiva mais incisiva, né, como retirada do agressor do lar, obrigar ele a manter uma certa distância dela, né, às vezes suspender as visitas que tem para os filhos. Então, na hora que ela está na delegacia, o delegado vai orientar ela quais são as medidas protetivas que existem, quais são mais adequadas para o caso dela. As medidas protetivas, em regra, elas estão na lei, mas é de forma muito genérica. São só alguns apontamentos, porque vai depender da necessidade da mulher. Mas, em regra, são afastamento do agressor do lar, tá? Ele tem que parar de manter contato com a mulher, tá? Parar de ameaçar, às vezes, as testemunhas,
né, de ter contato com as testemunhas, né? Ele também pode ser obrigado a deixar de frequentar certos lugares, que nem ela comentou que ela ia na faculdade e ele ficava na faculdade esperando ou indo seguindo ela no ônibus. Pode ter uma medida protetiva falando assim, olha, você não pode frequentar e ir até aquela faculdade, né? Porque na verdade você está ameaçando, você está constrangindo a vítima, né? E também tem as medidas protetivas que autorizam a mulher sair do lar com os filhos. Porque muitas vezes a mulher fala assim, e se eu abandonar o lar? E se eu sair? Né? Vou Tem pegar as isso crianças e vou embora. Então ela pode ficar tranquila, porque na hora que ela for na delegacia, o delegado vai falar, você tem condições de sair? Ir na casa de um parente, ou um lugar distante, ou na casa de uma vizinha, ou até mesmo no abrigo, olha, eu prefiro sair. Então ela vai poder sair com amparo judicial, sem ter qualquer prejuízo depois, né, na hora que for se divorciar, né? Então, primeiro faça a denúncia, Por isso até que é para depois importante. não configurar abandono de lar, porque isso aí pode ser prejudicial para ela depois, né? Então, primeiro você faz a denúncia e provavelmente o delegado aí vai te indicar uma das medidas e, inclusive, se você tiver algum lugar para ir, sair desse lar, né? O delegado mesmo, né, a autoridade policial, ele tem por obrigação fornecer até mesmo transporte para essa mulher. Tá. Porque muitas vezes a mulher... Por que essa prioridade na hora da violência doméstica? Porque uma coisa é você denunciar um crime e voltar para sua casa em segurança. Ficar segura lá. Uma coisa é você denunciar o crime e voltar e justamente correr o risco de sofrer um mal maior. Sim. Então, a medida protetiva, né, e esses mecanismos de urgência, eles têm que ser utilizados pela mulher, porque a lei, ela observa essa característica de que a mulher, às vezes, quando vai na delegacia, ela vai para não poder nunca mais voltar para a residência dela. Olha, então, muito sério isso daí. E ô, Nicole, deixa eu te perguntar, você não chegou a fazer a denúncia, né? Você, depois de uma das brigas, foi para casa da sua mãe, mas de fato mesmo você não foi à delegacia, nada disso, né? Não é que não houve necessidade, né? Mas na época, como a Nicole disse, ela era bem jovem, Sim. né? E não teve toda essa orientação. Isso que ela falou, né? A pessoa fica tão rendida ao que a pessoa faz, Sim. que ela não consegue. Sozinha, ela não consegue. Você tem que ter uma força muito grande, que foi, no meu caso, foi eu ter perdido o nenê, que eu respirei e consegui um ar, né? Tomar Aquele um divisor gás. de águas, Exatamente. na verdade, né? Mas, assim, tem muitas pessoas que não conseguem mesmo. E tem pessoas que, perto de nós, que passam por isso, que a gente nem imagina. É impressionante. Né? Então, se você passa por isso, gente, vai, denuncia, peça as medidas protetivas aí. E para a gente finalizar aqui, só para vocês saberem, se ele foi lá denunciado, ela está com a medida protetiva e ele não cumpre, continua perseguindo essa mulher, qual a penalidade que ele sofre? Porque é legal até para ela falar, ó, se você vier atrás de mim, vai acontecer isso, isso e isso com você. Na verdade, o juiz ele pode tanto intensificar essa medida protetiva, de repente o juiz fala assim, olha, você só não pode manter o contato, mas daí ele vai até a porta da casa dela, como ele fez com a Nicole, o agressor fazia com a Nicole. Sim. Então, ele pode aplicar uma outra medida, falar, olha, você tem que manter determinada distância do agressor. Outro aspecto, o juiz pode aplicar multa. E, dependendo do caso, ele pode decretar a prisão preventiva do agressor. E uma coisa que a gente tem que ficar atenta, a prisão preventiva não tem prazo. Às vezes a gente ouve na televisão, ela não tem prazo. Porque o que acontece? Quando ele descumpre, né, uma medida protetiva, ele está, primeiro, deixando de atender uma ordem judicial. E, segundo, ele está demonstrando claramente que ele não está pouco se importando, que ele quer mesmo agredir aquela mulher. Pior ainda a situação dele. Então, dependendo dos casos, para preservar a vida da mulher, o juiz pode sim decretar a prisão preventiva muito antes de ter, de repente, uma sentença criminal, né? Justamente para preservar a mulher, a integridade física dela. Olha, então, sintam-se seguras, denunciem, não aceitem. No primeiro tapa, vai, denuncia, não deixe adiante, tá bom? Obrigada, doutora Joyce, por ter vindo, por ter esclarecido aí as dúvidas. Obrigada, Nicole, também por ter aberto aqui, contado pra gente. Que muitas de vocês que assistem aí ao nosso programa, se estiver passando por isso, siga o exemplo, vai, falar sobre o assunto, se prevenir, se proteger é essencial, né? Você tem que se amar em primeiro lugar. Obrigada, viu, meninas? Obrigada a vocês. Obrigada. Gente, o programa de hoje vai ficando por aqui. Vou mostrar o look de hoje, agradecer mais uma vez aqui Show Modas pela roupa de hoje.
O sapato, gente, é da Rosa Choque, fica ali também bem próximo ao Show, lá em frente. As duas na rua Doutor Eduardo Monteiro, em Santo André. Olha que lindo o sapato aqui da Rosa Choque. Maravilhoso, mega confortável, viu, gente? Lindo, um beijo, Rose. Obrigada, viu? As semijoias da Cíntia Rios. Agradecer ao nosso cenário, lembrando que a semana que vem estaremos de cenário novo. Agradecer aí a Vivi, o pessoal todo da Especialista. Semana que vem vocês vão ver, bem lindo aqui com a gente. Eu fico por aqui, aguardo vocês então agora semanalmente, em todos os dias, às 14 horas. Um beijo e até o próximo programa.